Amém. Bendito seja Deus por todas as coisas. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Louvamos a Deus pela presença dEle. Louvamos a Deus porque assim está escrito, né? Que onde 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, nós somos mais do que esses 2 ou 3 que fazem questão da presença. Quem faz questão dessa presença, diga amém, amém. Essa presença renova. É a presença de Deus que nos renova, que nos transforma, que nos reposiciona. Isso é muito importante. Assim o Senhor nos traz uma direção de acordo com a palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo, escrito, partilhado e ministrado aos nossos corações ao longo das muitas gerações, é para que a gente possa entender o plano, o projeto de Deus e a gente não se desprender desse projeto. Deus tem o melhor para você. Eu quero reforçar isso. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Louvado seja, Pai, o teu nome. Louvado seja o teu nome. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dEle. Eu sinto a presença dEle. E eu sei que o Senhor está validando, eu sei que o Senhor está chancelando, carimbando esse propósito de estarmos reunidos nessa noite para poder bendizer o nome dEle. Marcos capítulo 1, versículos 40 até o 42, nos conta uma história tão extraordinária. Assim diz o texto. Vamos para o texto, né? Porque o texto diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de tão grande compaixão, a natureza do coração do mestre, tão grande compaixão, estendeu a sua mão e o tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Bendito seja, Pai, o teu nome. Bendito, Senhor, seja o teu nome. Pode se assentar em nome de Jesus. A gente poderia estar falando nesse momento de uma enfermidade que era comum naqueles tempos, uma enfermidade que já fazia parte das civilizações, desde lá o Egito. E alguns registros dão conta de que a lepra já era algo extremamente antigo, mesmo antes de Cristo. Algo extremamente letal, porque não havia um conhecimento profundo a respeito do que era a lepra. Hoje a gente tem um conhecimento mais aprofundado do que é a hanseníase, as suas formas de transmissão, o seu tratamento, o seu cuidado, mas especialmente a certeza de que ela pode não levar à morte, ela pode não ser letal. Mas imagina que nós estamos falando de um tempo onde não havia o entendimento aprofundado a respeito do que era a lepra, do que era a hanseníase, a doença de Hansen, também conhecida como a enfermidade de Lázaro. A gente lembra que Lázaro estava enfermo e a sua enfermidade o levou à morte. A gente poderia estar falando aqui de algo que aconteceu há muito tempo atrás e é relatado nos evangelhos, especialmente nesse texto de Marcos, e que fala de um milagre que Jesus realizou apenas por ter dado um toque em alguém que estava leproso. Mas é mais do que isso, porque existem muitas mensagens transversais e paralelas ao que está acontecendo. Porque aparece diante do mestre, aparece diante de Jesus um homem que tem uma enfermidade. A gente vai perceber qual era o sentimento a respeito da lepra para o povo judeu, para a tradição judaica. E dentro da tradição judaica, a lepra era como a evidência de uma maldição. E como maldição não poderia ficar no meio do arraial, não podia ficar no meio do povo. Por isso o Senhor instrui lá na lei mosaica, na lei de Moisés, capítulo 13 de Levítico. A Bíblia nos mostra, e a instrução de Deus, que o leproso teria que viver segregado da sociedade. Havia até um lugar específico para ele, nas cavernas ao redor da cidade, mas fora dela, fora da cidade.
para que não houvesse aproximação com pessoas, não houvesse um convívio social. E havia naturalmente duas razões para isso. Uma razão física, pelo fato de alguém estar enfermo. Hoje a ciência entende que a lepra ela é uma doença infecto-contagiosa. Então ela pode passar, por exemplo, na saliva, ela pode passar por uma aproximação, algo muito parecido com o que acontece com o Covid-19, as formas de transmissão. Não é nem exatamente pelo contato diretamente, mas é por formas semelhantes àquelas que a gente aprendeu e conheceu com o Covid-19. Mas não era somente por conta disso, existia um registro espiritual que apontava para que aquela vida era uma vida amaldiçoada, aquela pessoa estava leprosa. Hoje, quando nós falamos a respeito de pessoas que estão vivendo aquém da vontade de Deus, da presença de Deus, está vivendo o pecado, ou imerso, mergulhado no pecado, normalmente as pessoas fazem menção a isso como alguém que está espiritualmente leprosa, alguém que está com lepra. Agora a lepra, embora fosse algo que afastasse alguém, o enfermo, da sociedade, das pessoas, era algo que levava também a uma reflexão, a um entendimento do que aquilo estava produzindo, o que aquilo estava gerando na vida daquela pessoa, daquela comunidade. A gente vai lembrar de Miriam. Miriam se levantou contra a autoridade de Moisés e de Arão, e vimos que Miriam, ela foi tomada de lepra. Até o período em que ela esteve livre da enfermidade, da doença, voltou, se apresentou ao sacerdote. Essa era a linha, era a direção de Deus dentro da lei que o Senhor estabeleceu para Israel e deu a Moisés. Levítico capítulo 13 narra exatamente qual deveria ser o rito para alguém que era tomado dessa enfermidade. Então estava enfermo, teria que se apresentar depois de 7 dias, observa por 7 dias. Observe os sintomas. Se você for olhar, buscar informações a respeito do que é a lepra hoje, você vai ver que a Bíblia diz exatamente as mesmas características: vermelhidão na pele, inchaço, erupções cutâneas, erupções na pele. O que é que aquilo produzia e produz? E a instrução de Deus na lei de Moisés, na lei mosaica, era 7 dias de resguardo. Depois de 7 dias se apresenta ao sacerdote, o sacerdote avalia, vê como está bom para voltar, volta. Se não está bom, aguarda mais um tempo. Aliás, diga-se de passagem que depois dos 7 dias, se o sacerdote identificasse não haver mais nenhum tipo de evidência daquela enfermidade, se esperava ainda mais 7 dias. Segurança, por segurança. Hoje a ciência entende tempo de incubação para determinados tipos de vírus, de bactérias. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque tudo isso traz um certo impacto, isso produz um certo impacto na vida das pessoas, na vida de alguém especialmente e na vida da sociedade. Imagina tirar alguém do seio da sua família e segregar essa pessoa. O quanto isso não é ruim para aquela pessoa e para a família daquela pessoa. E eu quero trazer exatamente a dimensão que a Bíblia não aprofunda, mas certamente a dimensão do problema que aquela pessoa, aquele moço estava vivendo pelo fato de ter lepra. De ter lepra, quantas dores na alma, quanta angústia ele carregava dentro de si, pelo fato de ser desprezado, desconsiderado da sociedade onde ele estava enxertado, mas ele estava segregado, porque assim era a prática natural ou o tratamento natural para com aqueles que tinham enfermidade. Então anda afastado, se afasta, não tem aproximação com pessoas. Por mais introspectivo que você seja, por mais recluso que você seja, ninguém foi feito para viver sozinho, irmão. Ninguém. A Bíblia fala do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas fala de amar ao teu próximo como a ti mesmo, o que significa dizer que Deus nos constituiu para estarmos em unidade, comunhão. A natureza da igreja em Jesus Cristo é a unidade, é a comunhão. A Bíblia fala de um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só coração. O Senhor, Ele remete esse entendimento e aponta para o seu povo, para a igreja, para que a gente possa entender o que é andar na presença de Deus. O cumprimento de todas as coisas, ao que o Senhor fala do século dos séculos, o cumprimento da promessa de Deus, a igreja no céu. Você vai ver em Apocalipse que está escrito que Ele é Senhor de um povo, o seu povo. Ele será o Senhor desse povo e esse povo estará para com o seu Senhor. Deus trata dessa forma.
A Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, o que significa dizer, Jesus não fecha a porta para ninguém. Vinde a mim todos vós, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não faz acepção de pessoas, o que não significa dizer que alguém entrando na presença dele tenha que viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta é que ele faça novas todas as coisas. Há algo que acontece naturalmente, espontaneamente, a partir do momento que a gente faz alguma coisa, a gente toma uma atitude. Eu quero chegar no seguinte ponto: para todas as coisas que a gente deseja viver na presença de Deus, a gente vai ter que fazer acontecer. A gente vai precisar agir, a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar articular alguma coisa, mas vai precisar ser feito algo. Vai precisar ser feito algo. Eu poderia trazer aqui tantas passagens bíblicas que falam exatamente disso. Quem sabe lembrando lá do milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele ressuscitou e esse foi o milagre. O milagre foi a ressurreição, mas o tirar pedra competiu a quem estava próximo tirar. O Senhor está fazendo muitas coisas, mas Ele espera correspondência. Isso é natural, porque a Bíblia diz assim: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Como eu posso desejar a presença de Deus se eu não estou de acordo com ela, se eu não estou de acordo com a direção, com a palavra, se eu não estou de acordo com a instrução de Deus? Poderá alguém andar com Deus discordando da sua direção, discordando do seu plano, do seu projeto? Evidente que não. Daí a gente olha essa passagem e vê que aquele leproso, ele se dá conta de que Jesus passa por ele, Jesus vai passando por ele, ele vai até Jesus. A Bíblia deixa evidente, ele vai até Jesus. E ele pergunta a Jesus: olha, se quiseres, se pode me limpar. Se quiseres, pode me limpar. E eu começo a entender algumas coisas importantes que acontecem na vida desse moço. Quando ele vai até Jesus, ele diz assim: se quiseres, tu podes me limpar. Se quiseres, tu podes me limpar. Eu vejo na posição, na postura desse moço, alguém que entende quem é que está perto dele, quem está passando por ele, quem é que está diante dele. Sabe por que isso é importante? Porque nós temos uma vida de evangelho, os nossos dias de vida são tão cheios de ministrações, de palavra, de palavra, de palavra. E bom seria que todo mundo pudesse ouvir a palavra e pudesse retê-la no seu coração e pudesse colocá-la em prática. Colocá-la em prática, literalmente colocá-la em prática. John Wesley, ele diz algo que é tão profundo, tão importante. Ele diz assim: nada além de Deus pode satisfazer a alma de alguém. Nada, absolutamente nada. Nós precisamos de Deus. Você sabe que John Wesley representa lá século XVIII, representa um grande boom no avivamento, né? Na manifestação da glória e da graça de Deus sobre uma comunidade, sobre uma reunião de pessoas. E esse de fato é o verdadeiro avivamento, aquele que produz mudança de vida no coração de alguém, que promove atitudes que apontam realmente para uma nova vida, uma expectativa de vida diferente. Se eu creio que Deus tem uma nova história para mim, eu preciso andar na direção dela, senão eu vou estar andando no fluxo contrário, andar contra a correnteza. E o projeto de Deus, eu entendo que a correnteza de Deus aponta para uma vida destinada para cada um de nós, uma vida direcionada e conduzida exatamente pelo sopro do Espírito. Exatamente pelo sopro do Espírito. Onde eu quero chegar com isso é que existe muito mais esforço para alguém andar fora da presença de Deus do que andar na presença dele. Há muito mais esforço. Deus nos constituiu para sermos a expressão da sua glória, da sua graça. Deus fez você de uma forma plena e encaixada para que o amor dele pudesse estar depositado em nós e pudéssemos expressar essa presença, essa glória, essa graça, e pudesse ser visto. Daí a razão da Bíblia dizer que nós somos a carta escrita por Deus e manifesta e revelada aos homens. Ele fez dessa forma. Ele fez cada um de nós para que nós pudéssemos ser o outdoor de Deus onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós passemos.
mas os nossos, não olhos, mas os nossos corações se fecham muitas vezes para aquilo que Deus nos permite entender. E às vezes até a gente entende por um momento, num dado momento a gente entende, mas depois parece que a gente esquece. Parece que depois as coisas vão ficando para trás. Sabe que tem coisas que você começa a descobrir exatamente pelo fato de você viver cada um dos seus dias de vida, mas olhar com um olhar diferente, olhar através de um espectro diferente da vida que você vive. E se você ainda não faz isso, quem sabe se você começar a avaliar como é a sua vida, como está a sua vida, mas olhar com um outro espectro, olhar por um outro ângulo, de uma outra forma, para entender por que as coisas acontecem. Charles Spurgeon, que é considerado também um grande pregador da história da humanidade, ele diz assim: existem virtudes que existem em você, que você não conheceria se você não passasse pelas provações que você passa. Tem coisas que estão guardadas em nós como sendo algo que Deus fez, mas não aflorou ainda. Sabe por que não aflorou? Sabe por que não aflorou? Porque talvez você esteja combatendo o aprendizado que você precisa ter, aquilo que Deus quer que você experimente. E eu vejo nesse homem que até então estava leproso, ele descobriu a oportunidade, a chance dele viver uma nova vida. Porque quando ele vai até Jesus, o entendimento daquele homem doente até Jesus é o mesmo da humanidade doente que nós conhecemos hoje. Mas as coisas não vão acontecer se as pessoas estiverem de braços cruzados. Elas precisam ir até Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A gente está precisando, quando eu falo a gente, eu falo igreja, quem conhece o Evangelho, quem não conhece o Evangelho, mas a humanidade precisa conhecer o ir até Jesus, porque milagre todo mundo quer, e se você encontrar alguém que de repente precisa de alguma coisa, alguém vai dizer assim: eu quero. Aliás, a gente vive num tempo que as pessoas estão querendo viver um relacionamento delivery com Deus, um relacionamento à la carte. Você pede o que você quer, o que você quer para hoje? Eu quero isso. E ele tem que fazer para poder mostrar que ele é Deus, ou supostamente as pessoas entendem dessa forma. Ele tem que fazer para que ele mostre que ele é Deus na vida de alguém, porque se ele não fizer, alguém vai questionar e vai dizer: que Deus é esse? Será mesmo que ele existe? Alguma coisa tocou o coração daquele homem, alguma coisa moveu o coração dele para que ele pudesse se aproximar de Jesus. E pode parecer alguma coisa muito simples, mas é simples para você que é são, está bem de saúde. E quem sabe você, se você pudesse se reportar àquela época encontrando o médico, você iria com mais tranquilidade até Jesus. Mas eu estou falando de um leproso. Imagina o que esse homem não deve ter enfrentado para poder chegar até Jesus. E Jesus andava, ainda que por muitos lugares, Jesus andava dentro de muitas cidades. Dentro da prática judaica, Jesus era judeu, havia-se o entendimento de que ninguém poderia encostar num leproso. Imagina a ousadia desse homem, e ele resolve ir até Jesus. Sabe que tem gente, eu conheço pessoas que estão desistindo de muitas coisas com muita facilidade. O que mais me incomoda é quando alguém abre mão de alguma coisa, fácil ou difícil, mas quando alguém abre mão de alguma coisa. Eu entendo assim que se é para a gente ir, a gente vai. Até o fim a gente vai, seja feito o esforço necessário, mas a gente vai até o fim. É para ir até as últimas consequências, vamos até as últimas consequências. Parece que o desistir é a saída mais fácil, parece que é a saída mais simples. As pessoas querem desistir de trabalho, querem desistir de casamento, querem desistir de comunhão com Deus, querem desistir de ministério, do seu chamado, da sua vocação, porque parece que é a saída mais fácil. Querem desistir da própria vida, porque entendem que é a coisa mais fácil. O Senhor não nos chama para sermos desistentes,
Porque a maior expressão do derrotado é quando ele abre mão de poder avançar e de confiar em quem o conduz e o condiciona para atingir, para alcançar aquilo que deseja. Talvez você conheça alguém, quem sabe você conhece alguém que está desistindo de alguma coisa. E eu vejo a persistência daquele homem, resiliência nos momentos em que ele ouviu de alguém: sai para lá, leproso, vai embora, doente, sai daqui, você não é bem-vindo, a lei não te ampara para você estar no nosso meio, sai daqui, seu lugar não é esse, é para você viver perambulando fora da cidade, sem apoio, sem amparo, quem sabe esperando a misericórdia de alguém para levar, ou alguém da própria família, como era comum, alguém levar um pouco de comida e deixar na porta da caverna, para que ao menos essa pessoa pudesse comer alguma coisa, mas com todo o rigor e todo o cuidado necessário para não se contaminar. Mas eu vejo aquele homem fazendo exatamente o contrário. Eu vejo esse homem rompendo com todas essas dificuldades, indo de encontro a todos esses obstáculos, irmão. Nós vamos buscar na Bíblia, vamos encontrar muitos exemplos, mas eu quero pontuar exatamente a ação dessa pessoa. A ação dessa pessoa. Não é desistir com facilidade, não é desistir de qualquer coisa, não é fazer de qualquer forma. Tudo na vida, guarda isso no seu coração, tudo na vida vai nos custar alguma coisa, sempre. Vai ter um preço a ser pago sempre, sempre. Vai ter que fazer alguma coisa, sempre, sempre. E aquele homem vai até Jesus, está disposto a contrariar os ritos, as práticas, o entendimento, as percepções das pessoas, a leitura das pessoas diante das circunstâncias. Mas eu vejo um cara que está decidido, um homem que está decidido. Nós somos municiados por sonhos todos os dias. Tem coisas que Deus tem colocado no seu coração para você fazer. Eu sei que Deus tem colocado coisas no seu coração para fazer. Eu sei disso. Eu sei disso. Porque nós vivemos projetos de vida que são alimentados diuturnamente. Nós somos empreendedores em Deus, somos empreendedores. O que é o empreendedorismo em Deus? É que o Senhor, Ele derramou sobre nós a virtude da ação, da atitude, de fazer acontecer. De fazer acontecer. Talvez alguém se ache no direito de desistir daquilo que Deus espera que ele faça. Ou será que você ainda não se deu conta de que muito mais do que projeto do seu coração, existem projetos de Deus que estão alocados sobre a sua vida, que Deus espera que se faça? Uma certa oportunidade, Deus esperou que alguém pudesse pregar salvação numa terra iníqua. Eu estou falando de Jonas. Sabe que quando, a história você conhece, mas sabe que quando alguns fariseus e publicanos disseram para Jesus assim: olha, você diz ser o Messias, então dá um sinal para nós, faça alguma coisa, faz um milagre, dá um sinal. E Jesus disse: mas não haverá mais nenhum sinal, além daquele que foi dado por Jonas. E se a gente não parar para entender que sinal é esse que veio de Jonas e que Jesus estava trazendo ao entendimento do judeu, que conhecia os textos proféticos, que conhecia os textos dos escritos sagrados, e Jesus está dizendo: não tem mais sinal além daquele que está manifesto na história de Jonas. E qual é o sinal manifesto pela história de Jonas? É que Jonas recebeu uma missão: vai pregar salvação. Esse é o sinal, simples assim. Vai pregar salvação. Onde eu gosto, numa terra aprazível. Não, vai pregar salvação onde tem alguém para ser salvo. Vai ministrar salvação onde tem pecador. Vai falar de salvação e resgata as almas que estão perdidas. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Então, quando perguntaram a Jesus: Jesus, mostra-nos um sinal, ele disse: o sinal é esse.
Não é mais comigo, agora é com você. Você tem que fazer alguma coisa. O sinal é esse. Vai pregar salvação, vai viver salvação, vai em direção ao projeto, vai de encontro ao projeto. Quantos sonhos Deus tem colocado no seu coração esperando que você vá de encontro ao projeto. Mas desistir é mais simples, desistir é o mais fácil. O conforto de deixar tudo como está, talvez seja a melhor alternativa. Ou até você pensa dessa forma, mas não é. Eu vejo um homem obstinado, eu vejo um homem desejoso de ir atrás de Jesus. Ele vai atrás de Jesus. O texto diz assim: aproximou-se dele um leproso e rogando-lhe, suplicando. Alguém foi atrás de Jesus, parou Jesus e disse: mestre, para me ouvir, para me entender, para ler a minha vida. Mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares, tem poder sobre tudo. Mas Deus, Ele espera que você alimente um relacionamento. Ele não criou marionetes, você não é marionete nas mãos de Deus, você é filho. E o rito natural do relacionamento de pai e filho, pai e filha, é sentar para conversar, é bater um papo. O Senhor está reeditando aquilo que Ele desejou desde a criação, quando Ele conversava com Adão no Jardim do Éden, batendo um papo com Adão, conversando com Adão. Eu falei há pouco de John Wesley. John Wesley tem uma série de frases de sabedoria provenientes do coração de Deus que fala muito a respeito da vida cristã em oração. Ele fala muito do aspecto da oração como sendo um elemento de comunhão intensa, profunda com Deus. Em suma, em suas frases, em sua sabedoria, ele quer apontar para uma vida de oração e de comunhão com Deus através da oração, através de uma comunhão contínua, permanente. Ela não acontece dominicalmente, ela acontece todos os dias, ela precisa acontecer em todo o tempo. Eu fico imaginando, quem sabe esse leproso não fosse um dia específico, e ele dizia assim: eu queria ser curado, mas hoje não tem culto para ser curado. Olha, eu queria ser curado, mas hoje não é domingo para ser curado. Ou até pela prática judaica de guardar o sábado: eu não posso ser curado hoje porque hoje é sábado. E a gente sabe quantos milagres Jesus fez no sábado, mesmo sendo contestado por isso, dizendo Jesus que até Ele era Senhor do sábado, e não sábado, o dono ou Senhor dele, apontando para a pessoa extraordinária de Jesus Cristo. Jesus, o centro de todas as coisas, Jesus, a razão de ser de todas as coisas. Aquele homem se aproxima de Jesus, ele vai até Jesus. A gente precisa alimentar o ir atrás de Jesus. Eu quero ir atrás de Jesus, ir atrás de Jesus. Talvez alguém diga assim: mas eu vou. Qual é a leitura que você tem do ir atrás de Jesus? Eu me lembro que eu era criança ainda, tem um tempo atrás, mas eu lembro, não sei por que razão, nessa escola que eu estudava, fiquei muito pouco tempo nessa escola, mas tinha uma outra criança mais nova do que eu. Me lembro daquele menino como se fosse hoje. Ele era mais novo, devia ter coisa de 7, 8 anos. Aquele menino devia ter uns 4 anos de idade, 5 anos. Ele me encontrava, claro que pela diferença de idade nós não estávamos na mesma sala, na mesma turma, mas eu me lembro daquela criança, por tão pouco tempo que ele esteve perto de mim, mas ele não desgrudava. E eu me lembro que era uma criança que sempre estava, com o narizinho escorrendo. E aquela criança grudava em mim, onde eu ia atrás. E a sensação que eu tinha era exatamente de alguém que não desgrudava de mim. Não desgrudava. São as minhas vagas lembranças, de coisas da infância. Mas nunca mais me esqueci disso. E isso ficou registrado na minha vida desde a minha meninice, desde a minha infância. Qual é o registro que você tem de alguma coisa que não desgruda de você? Não desgruda de você? Qual é a leitura que você tem?
Talvez você imagine assim quando você era criança. Dá para falar assim porque todo mundo já foi criança, ou até é, ou está na transição. Mas em quem que você se agarrou, em quem que você se apegou em um determinado momento da vida? Um amigo próximo, alguém da família, pai, mãe, que é muito comum. Está perto de pai, perto de mãe. Por que eu quero fazer você refletir a respeito disso? É para que você possa ter um entendimento a respeito do que é andar perto de alguém. Porque se você chegar à conclusão de que o que você julga hoje ser andar perto de Jesus, se for alguma coisa semelhante ao que eu relatei há pouco, eu vou dizer para você, então faz sentido. Porque andar perto de Jesus para mim era como aquela criança que não desgrudava de mim. Muitas vezes ele estava agarrado na minha cintura. Mas era o conforto dele. E eu repito, eu passei tão pouco tempo nessa escola que eu não conheci a família dele, não tenho nem mais lembranças a respeito. Mas alguma coisa fez com que aquela criança não desgrudasse de mim. Não sei se eu lembrava alguém da família, não sei se ele não tinha alguém que desse a ele a importância que ele achava que deveria ter, mas ele se sentia bem estando grudado. Jesus espera que a gente ande grudado com ele, como alguém que agarra nele na cintura e não desgruda, não deixa ele embora. Como alguém que atravessa 24 horas do dia, mesmo com todos os afazeres, mesmo com todas as responsabilidades, mas não consegue fazer nada sem dizer: Jesus, me ajuda a fazer isso. Jesus me auxilia, Jesus me orienta. Senhor, como é que eu faço? Me instrui a fazer o que tem que ser feito. Como é que eu realizo isso? Como é que eu executo isso? Se andar junto, isso aí até Ele. Aí a gente deixa esse tipo de relacionamento à la carte ou delivery, quando alguém vem até a presença de Deus para pedir alguma coisa, como se estivesse indo para algum programa, seja ele qual foi, o que você, o qual for, aquele que você conheceu do passado. Tem alguns que eu lembro assim, mas não precisa citar, em que a pessoa ia para receber alguma coisa. Eu vim buscar alguma coisa, então abre-se aquela porta, vê se tem alguma coisa atrás dela. E muitas vezes eu via pessoas saindo frustradas porque não tinha nada. Tem muita gente que está se acostumando a ir para frente dessa porta, esperar alguma coisa, e ver que não tem nada atrás dessa porta, mas está indo atrás da porta errada. Jesus fala: eu sou a porta. Aquele que passar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Jesus fala da porta numa outra perspectiva, dizendo que a porta estreita é aquela que leva à salvação, mas há quem tenha preferência pela porta larga. E a porta larga talvez seja a porta da desistência para muita gente. A porta da desistência para muita gente vai até Jesus. Aquele homem foi até Jesus. Vinde a mim, todos vós, vinde a mim, amados de meu Pai. Eu vejo como se Jesus estivesse de braços abertos, esperando: vem, vem. E alguém parece que entende que é, mas depois alguma coisa tira o entendimento dela. Ela desvia, vai para um lado, vai para o outro. E Jesus diz assim: vem. Talvez você se lembre de ter visto ou ter feito algo desse tipo, quando seu pai abria os braços e dizia assim: vem, você pequeno, você pequena. Ou se isso não aconteceu com você, você já viu isso em algum lugar, você já presenciou, já assistiu, e vê um filho se lançando nos braços do seu pai, e o pai carrega, e aquela criança está se sentindo tão confortável, porque ali ela encontra segurança. Eu estou nos braços do meu pai. Jesus está fazendo isso nessa geração. Ele tem feito isso em todas as gerações. E as pessoas têm deixado isso de lado, têm desconsiderado isso, têm negligenciado isso. Negligenciado isso. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Não negligencie a sua oportunidade de estar diante dEle. Tome esse episódio como uma referência para entender
o quadro em que aquele homem leproso se encontrava. Eu fico divagando a respeito de muitas passagens na Bíblia para poder entender como deveria ter acontecido, como que a coisa era. Como que a coisa era. Não é simplesmente um leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou e disse: se você quiser, você pode me limpar. Existe tanta coisa por detrás disso. Existe tanta coisa por detrás disso. E está um leproso que está lutando pela própria vida, que está correndo atrás, que está querendo resolver. Mas ele entendia que ele precisava encontrar Jesus. Ele entendia que ele precisava encontrar Jesus. Ele tinha uma lepra para ser resolvida. Nós vivemos numa sociedade débil. Graves problemas de natureza emocional nós temos conhecido nas últimas décadas. Nas últimas décadas, coisas absurdas temos conhecido nesses últimos anos. Sabe que isso tem a ver com os dias trabalhosos que nos sobreviriam, os sinais da volta de Jesus. Como que alguém pode escolher andar afastado dele, fora da presença dele? E a gente lê a Bíblia e acha que é somente um leproso, é apenas um leproso que vai ao encontro do mestre e diz: olha, se você quiser, você pode me curar. E Jesus diz: tudo bem, eu quero, seja curado. Não, não é. É alguém que entende o valor do encontro. O valor do encontro. Você vai lembrar de Moisés, que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Você vai lembrar de Paulo, quando ele teve um encontro, e ele relata isso na sua experiência, no seu encontro com Jesus Cristo, e ele se encontrou, ele teve de fato um encontro com Jesus. Aquilo foi decisivo, mudou a vida de Paulo. Como que alguém, como um interruptor que você liga e desliga. Talvez alguém ache que não há mudança na vida de alguém de uma hora para outra. Na vida de Paulo houve literalmente uma mudança instantânea. Instantânea. Mas a gente tem que entender os processos. Existem processos na vida de pessoas. E nós aprendemos com muitas delas. Mas existem ações de Deus que são assim. 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 Primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Maria fala para aquelas pessoas que estavam ali ajudando no casamento, diz: olha, faça tudo o que ele disser. O que ele disser para fazer, faça. E Jesus diz: olha ali, pega ali aquelas talhas, as metretas, e enche de água. Mas como assim? Qual é a lógica disso? Não tem que ter lógica. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, não queira buscar entendimento. Não queira se envolver com a sua própria rede que te deixa emaranhado. A Bíblia diz assim: não te estribes com o seu próprio entendimento. Não vá se enrolar, não vá se envolver com aquilo que você quer entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é para questionar, é para a gente entender e fazer. Vai e faz. E tem coisas que a gente não vai encontrar lógica, não vai entender por que é assim. Não importa por que é assim, é assim. É assim. Eu falava de Paulo, depois daquele tempo dele de cegueira, naquele momento de cegueira, o Senhor orientou o que ele deveria fazer. Você vai assim, vai em tal lugar, vai encontrar jumentinho, e assim, e assado, e assim. Mas por que tem que ser? Mas por que é? Por que é desse jeito? Relacionamento gera confiança. Nosso relacionamento com Deus vai nos municiar de confiança. A gente vai crer. E fé não é sentimento. A fé é convicção. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. É certeza, não é sentimento. A fé não sente, a fé sabe. A fé sabe. Sabe.
E aquele homem leproso vai até Jesus, contra tudo e contra todos, vai até Jesus. Eu não sei o quanto você está disposto ou disposta a lutar contra tudo e contra todos, mas andar na presença dEle, andar até o encontro dEle. Jesus, não importa aonde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Quanto eu estou disposto a viver isso? Quanto nós estamos dispostos a viver isso? Onde Jesus está, eu quero estar. Onde Ele está, eu quero estar. Aquele homem toma conhecimento, Jesus está na região, Jesus está na área. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Não como alguém que quer supostamente somente resolver os seus problemas, mas alguém que quer alimentar um relacionamento, alguém que quer voltar ao projeto original de Deus, o relacionamento do Éden, que foi quebrado pela desobediência, mas o princípio da comunhão nunca foi quebrado. O princípio da comunhão nunca foi quebrado. A aliança se quebrou pela desobediência, mas o princípio da comunhão permanece. Mesmo porque a Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra dele não vai passar. E tem algo de Deus para você, tem algo de Deus para nós, muito especial de Deus para nós, e que talvez esteja em impedimento ou haja algum obstáculo. Sabe por quê? Porque está faltando alguém dizer assim: Jesus, eu vou até você. Quem sabe alguém que está dizendo assim: se for a vontade de Deus, deixa eu ver se vai acontecer, se não vai acontecer, sendo a vontade de Deus. Onde é a vontade de Deus? A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus está naquilo que é bom, perfeito e agradável. Onde há algo de bom, perfeito e agradável, ali o Senhor está. Vou esperar acontecer. Quem sabe se não está faltando você romper em fé e você dizer: não, eu vou. Está na hora de arregaçar as mangas. Vou arregaçar as mangas, mas eu vou. Aquele homem viu a oportunidade: eu vou atrás do mestre. E diante do mestre, ele entende o que é humildade. A Bíblia diz que ele se ajoelha, pondo-se de joelhos diante dele. Joelhos dobrados é sinônimo de rendição. É como alguém que diz assim: eu não posso fazer mais nada a partir de agora, eu estou completamente dependente. E aquele homem estava trocando a vergonha, porque até então ele não vivia em humildade. A condição em que ele estava vivendo não era humildade, era angústia, era sofrimento, era dor, era rejeição. Nenhum de nós suporta ou desejaria viver em rejeição, segregado das pessoas, afastado das pessoas. Eu falei há poucos instantes atrás, nós fomos feitos para andarmos em unidade, em comunhão. Pessoas se relacionam, se aproximam de pessoas. A dor de ser exceção, a dor de ser quem está segregado, quem está afastado, é algo que não dá para se mensurar. A incerteza do tempo de vida, visto que não se sabia quem podia morrer ou não, ou viver tendo lepra. Imagina para alguém viver naquela condição, psicologicamente falando, viver naquela condição. E quando ele se aproxima de Jesus, ele entende: quando eu estou diante do mestre, eu tenho que ser humilde. Isso fala muito da nossa vida, o quanto tem faltado humildade. Sabe o que é humildade? Humildade é você se ajoelhar, literalmente se ajoelhar. Não é se ajoelhar diante de pessoas, não. É para qualquer circunstância de vida você se ajoelhar diante de Deus. Humildade é você reconhecer que os seus dias dependem de Deus. Humildade é você saber que tudo que você tem vem de Deus. O Senhor lhe provê, o Senhor lhe proporciona. Humildade é você saber que o ar que você respira não é seu e nunca foi. Humildade é você reconhecer que Deus é Senhor sobre todas as coisas. A humildade vai te levar a andar na presença dEle.
Por essa razão ele diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda sobre humildade. Aprenda sobre humildade. Eu tenho falado muito naquilo que a Bíblia nos diz a respeito de termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez a gente esteja precisando se parecer mais com Ele. Mais com Ele. E as pessoas querem eleger uma forma de ser, querem eleger alguém para copiar, alguém para se espelhar. Querem ter alguém como exemplo, buscam alguém como exemplo. E elas desprezam, elas rejeitam, elas negligenciam o maior de todos os exemplos. Jesus é o exemplo da humildade que a gente precisa colocar em prática, para que realmente a gente saiba o que é ser humilde. Aquele homem, ele se coloca de joelhos diante de Jesus. E aquilo foi fundamental para que Jesus tocasse nele. Você tem ideia do que foi Jesus tocar nele? Antes de Jesus dizer, quero, seja limpo, está aí tá na sua Bíblia. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Jesus só disse, eu quero que você seja curado. Depois que Jesus toca nele, depois que Jesus mete a mão nele. Você tem noção do que isso representou? Para fariseus, para publicanos, para quem olhava para Jesus e dizia assim, esse cara está completamente louco. Que não pode chegar perto de um leproso, quanto mais tocar no leproso. Quem é esse cara? Eu fico imaginando Jesus que perdoou pecados e diziam, você não pode perdoar pecados, só Deus perdoa pecados. Jesus está diante de uma mulher adúltera e depois aqueles que haveriam de apedrejar aquela mulher largam as suas pedras, vão embora e Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Eles não te acusaram, não puderam fazer nada contra você, nem eu vou fazer isso. O perfeito, o excelente, nem ele fez isso. Jesus andando na contramão do entendimento daqueles que eram os doutores da lei, conhecedores das práticas religiosas. A gente precisa aprender mais sobre humildade. A gente precisa aprender mais sobre humildade. Porque mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Você tem ideia disso? Mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Jesus fez isso. Jesus fez isso. E tem gente que está querendo andar no salto, porque acha que eu penso desse jeito, a minha vida é dessa forma. Jesus, a expressão da perfeição na cruz, carregando o pecado que não era dele, levando sobre si as dores que não eram dele. E tem gente que está dizendo, mas é porque do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquele homem se ajoelha, diz assim, ó, se o Senhor quiser, e eu entendo que aquele homem dizia assim, ó, se o Senhor não quiser, também está tudo certo. Eu estou pronto para ouvir o não, eu estou pronto para ouvir o agora não, eu estou pronto para ouvir o espere um pouco mais. Eu não sei o quanto que isso pode falar ao seu coração, mas tem gente que não aguenta mais esperar mais nada, não aguenta ouvir um não. Paulo, exercendo o seu chamado, o seu ministério, dizia assim, antes eu não podia falar com vocês porque vocês eram meninos na fé. E eu fico vendo Paulo encontrando maturidade na vida de pessoas que dado um tempo atrás ele não podia falar o que ele falava. Porque todo mundo tem a oportunidade de crescer na presença de Deus. E maturidade espiritual vai nos levar a compreender qual é a hora do
vou fazer, vou mudar. Qual é a hora do espere um pouco mais? Qual é o tempo do não é isso que eu tenho para você? E tem gente que se afasta de igreja, tem gente que abandona ministério, tem gente que joga tudo para cima, tem gente que larga casamento, tem gente que abandona filho, faz daquilo, faz o que dá na telha. Porque as coisas não aconteceram como ele gostaria que acontecesse, é como um menino mal criado. Se as coisas não acontecerem do jeito que ele quer, da maneira que ele deseja, aí acaba tudo, joga tudo para cima. Me lembro quando eu jogava bola aqui na Cidade Baixa, numa escola aqui perto, e a gente jogava bola com o filho do dono da escola. E o filho do dono da escola, jogando bola, se o time dele perdesse, ele acabava a brincadeira, acabou o baba. Chateado, acabou. Mas por quê? Porque não aconteceu como ele queria. Tem gente que está vivendo a imaturidade da vida em Cristo, porque as coisas não acontecem como quer. E a Bíblia nos ensina a respeito de humildade. Na humildade a gente vai precisar entender e aprender com o não. Entender o não. Temos ou não situações que a gente gostaria que fossem diferentes? Tem ou não tem? Tem ou não? Tem ou não, pastora? Pastora Cris, tem ou não? Queria que fosse daquele jeito, mas não é. Significa dizer que Deus está fora desse negócio? Não, não é. A gente escolhe viver na presença dEle e aprender com Ele, ou a gente escolhe viver a nossa própria vida e chuta o pau da barraca, joga para cima. E aquele homem entendeu: se quiseres, me limpe, mas estou pronto para ouvir o não quero, fique leproso. Estou pronto para ouvir o veredito, seja ele qual for. Estou pronto. A Bíblia fala no versículo 40, quando ele se aproxima, quando ele fica de joelhos, quando ele reconhece o senhorio de Cristo, quando ele apresenta ali a sua convicção, a sua certeza: eu estou de joelhos diante de quem eu devo estar, é Jesus. Eu estou de joelhos diante de quem eu devo estar, que é Jesus. Somente. E o que é que eu preciso dele? Só uma palavra. Só preciso de uma palavra. Apenas uma palavra. A vida daquele homem mudou. E Jesus, conhecendo as leis judaicas, depois que aquele homem foi curado, Jesus disse: agora vai e se apresente ao sacerdote. Vamos combinar uma coisa: aqueles sacerdotes valiam de nada, mas era uma regra, e Jesus não poderia macular algo tão espetacular, esplendoroso que ele realizou, para impor àquelas pessoas que ele era o Senhor. Não era. Aliás, essa não era nem a natureza de Jesus, porque se assim o fosse, ele não teria ido para a cruz. Aí Jesus disse para aquele homem: vai e se apresenta ao sacerdote. Tem que se apresentar. E Jesus estava dizendo para ele: você conhece como é que tem que ser feito? Você vai até o sacerdote vai te examinar, vai ver se não tem mais nada, vai ver que você está limpo, vai te deixar mais 7 dias só para garantir que está tudo certo. E depois desses 14 dias aí, de uma quinzena aí aproximadamente, agora tudo volta ao normal. Você está pronto para viver isso? Está disposto a viver isso? Está disposto a obedecer a voz de Deus, a instrução de Deus? Porque isso vai mostrar o quanto seu coração é humilde. E um coração humilde é um coração contrito, é um coração quebrantado. A Bíblia diz que Ele não despreza esse coração. O livro dos Salmos fala sobre isso. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Relacionamento profundo, relacionamento perene, permanente. Não é relacionamento casual, momentâneo, apenas para poder apagar um incêndio da vida, um problema que acontece, algo que tem que ser resolvido com urgência. Não tenho mais a quem recorrer, recorra a quem? Deus me socorre. E depois parece que
aquilo não teve valor nenhum, que nada mudou, que nada aconteceu. E as pessoas acham que é obrigação de Deus produzir alguma coisa que seja o bem, e nunca vão entender o que é bondade de Deus na perspectiva da justiça, porque a justiça de Deus anda para e passo com a bondade. Tudo que Deus faz é bom, até quando a gente acha que está dolorido, que está doendo, que está pesado, mas tudo isso é para que se cumpra a bondade de Deus, a justiça de Deus. Nele nós somos justificados. O que é ser justificado? É que em Cristo Jesus nós entendemos o que é justiça, porque não vamos compreender justiça aos nossos próprios olhos, mas vamos entender que Jesus foi feito justiça de Deus. Aí a gente começa a olhar para a nossa própria vida e a gente percebe o quanto é mínimo, o quanto é pequeno, ter que choramingar ou reclamar das mazelas, das angústias, do sofrimento, das coisas que a gente passa, como se as aflições que a gente vive fossem as piores dessa terra, e sobre ninguém mais foi destinado algo do tipo, e a gente se vitimiza diante de Deus e não entende que nisso o Senhor aperfeiçoa a nossa natureza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e Ele me leva a entender que eu preciso só de uma palavra. Você vai atravessar uma semana, tenho certeza que uma semana linda de Deus, não tenho a menor dúvida disso. Mas até desafios são propostos. E na hora dos desafios, na hora de ter que fazer alguma coisa, você vai se lembrar que você só precisa de uma palavra. E essa palavra vai ser assim: Senhor, se queres. Senhor, se queres, deixa eu resolver esse negócio. Senhor, se queres, tira esse negócio aqui que eu não estou querendo me envolver com isso agora, não estou querendo resolver isso agora. Senhor, se queres. A nossa relação com Deus é a relação de um filho com seu pai. Pai, o que o Senhor tem para mim? O Senhor é meu pai. O que é que o Senhor tem, Pai, para mim? Como o Senhor, Pai, quer me instruir? Como o Senhor, Pai, quer me educar? Como o Senhor, Pai, deseja me orientar? Não é, olha, está escrito, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Eu quero receber agora. Ele é meu pai, Ele não é meu patrão, não é meu chefe, é meu pai,